E esse final de semana, quando eu fui atrás dos presentes das mães, eu achei que foi pouca gente nos lugares. Achei que ia estar mais, talvez foram mais planejados do que eu, né? Mas é um dia que o comércio comemora, é um dia que fica marcado como um dia festivo, mais festivo que o Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais não tem tanto apelo. E o Dia das Mães, para quem não sabe, começou ainda no século XIX, com uma mulher chamada Ana Jarvis, uma americana. Ela se inspirou em homenagem à própria mãe, e a mãe dela, então, foi uma figura importante durante a Guerra Civil Americana. E após a morte da mãe dela, ela então começou a organizar umas reuniões na Filadélfia, nos Estados Unidos, para homenagear a mãe. E aí foi ganhando uma proporção. As mães que naquela época eram, as mulheres, de uma maneira geral, que naquela época eram muito oprimidas, né, pela sociedade, como ainda são hoje em dia, em muitos casos. Foi ganhando uma proporção. Então, um dia o presidente americano viu e declarou, então, em 1908, o Dia das Mães. Começou nos Estados Unidos e a gente aqui começou mais tarde, ainda no governo de Getúlio Vargas, em 1932. De lá para cá, então, consolidou-se, né, como no dia 11 de maio, nos Estados Unidos é marcado sempre no dia 11 de maio, para nós é o segundo domingo de cada de maio, né? Mas começou no dia 11 de maio, que era o dia do falecimento da mãe, da Anne Jarvis. E esse é o culto da história do Dia das Mães. E o que não tem nada de pet no meio, nem de bebê reborn, né? Mas hoje nós vamos, então, com o tema das mães, a palavra de hoje é voltada para as mães, mas também para os pais, né? E nós vamos, então, abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 3. E nós vamos ler o verso 16 ao verso 27. Amém? Você pode acompanhar aqui. Quem não tem Bíblia, acompanha aqui na projeção. 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao verso 27. Diz assim: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram diante dele. Disse uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz a um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou sobre seus braços. E ao seu filho morto, deitou os meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. E então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é o meu, o teu é morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu é morto. E esta outra diz: Não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Então trouxeram uma espada diante do rei, e disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-me o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teus, seja dividido. Então o rei respondeu: Dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Amém.
Nós já ouvimos essa história algumas vezes, né? A história que o mundo fala, o nome do rei, mas é o rei Salomão. Nós já ouvimos várias vezes essa história contada em formas de desenho animado e tudo mais, as duas mulheres diante do rei Salomão e a história de o rei então mandar cortar a criança ao meio, né? E nós vimos então que o rei, na sua sabedoria, ele acha um modo, uma maneira de então reconhecer, de saber quem é a mãe verdadeira do menino vivo, né? E quando a gente olha então para essa história, a gente se prende primeiramente na sabedoria de Salomão, porque Salomão ficou conhecido por sua sabedoria, né? Quem de nós teria a ideia de, não, traz uma espada aí que a gente vai dividir o menino no meio? Nós talvez iríamos procurar, ver, chamar as pessoas e dizer assim, olha, vê com quem se parece, se elas têm algum sinal, diz aí como é que o teu filho chora, como é que não chora, para aí a gente achar outra forma de talvez reconhecer quem era a mãe. Mas nesse momento, Salomão achou uma forma diferente. E através de procurar morte, ele encontrou uma maneira de descobrir quem era a mãe, para que o menino então continuasse vivo. E essa história parece assim, mas o que isso tem a ver com mãe? Hoje, o que as mães têm a ver com isso? E aí eu quero que você atente lá no verso 26, quando logo após o rei dizer assim, dividiu o menino em duas partes. Então a mulher, cujo era o filho dela, cujo ela era a verdadeira mãe, fala ao rei. E aí nós vemos aqui a palavra dando uma ênfase, dizendo assim, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Segundo o conhecimento popular, segundo a nossa cultura, nós gostamos de dizer, nós falamos que amor de mãe é sem igual. A gente diz assim, mãe só tem uma, né? É a mãe. O dia dos pais é aquele dia sem graça, né? Tem escola que nem gosta mais de comemorar, mas dia das mães é o dia das mães. Tem todo um ênfase em cima das mães, né? É a mãe, e a mãe, tanto que João, às vezes a gente olha assim, a gravidez, a gestação, de uma maneira geral, normalmente ela não é um momento agradável para a mulher, né? Eu costumo dizer que parece que tem um malha dentro da barriga da mulher, porque se você for olhar, é realmente algo estranho, um ser nascendo, um ser sendo gerado, crescendo dentro de outro ser, né? E a mulher passa 9 meses e tem grandes situações desconfortáveis. A barriga começa a crescer, começa a pesar sobre a bexiga, tem que ir no banheiro de 5 em 5 minutos, os cheiros começam a incomodar, as mães de homens começam a sentir muito calor, porque começa a correr no corpo da mulher a testosterona que não era comum, e a mulher passa 9 meses ali gestando, mas Cristo fala lá em João 16, verso 21, que todo esse incômodo da gravidez, ele acaba quando a mulher pega a criança no seu colo. Toda a ansiedade, toda a agonia da dor do parto passa quando a mulher encontra o seu bebê, né? E é esse momento de gestação, esse momento em que a mulher está ali num momento desconfortável, mas ela está gerando seu filho. Então, quando ela pega nos seus braços, é o que a gente chama de um amor entranhável. O homem jamais vai saber o que é isso. O homem não sabe o que é gerar dentro de si um outro ser. O homem não sabe o que é ter todo esse amor incondicional como a mulher tem pelos seus filhos. Porque o homem é diferente. Quando um casal se separa, normalmente o que acontece? Quem fica com os filhos? A mulher. Né? Porque a mulher tem dentro de si, ela já carrega dentro de si esse componente desse amor entranhável.
ela própria e quem é a mãe. É o que a gente chama de fase funcional da psicanálise, é o momento em que a criança não sabe diferenciar entre ela própria e a mãe. Ela chora porque ela se vê separada, porque ela pensa que é uma só. E se você pegar um bebê e colocar diante do pai, ele vai chorar e o pai não vai saber o porquê do choro. Mas a mãe reconhece. A mãe sabe cada expressão que o filho tem. Ah, isso ele está com sono. Ah, isso é fome. Ah, a fralda está cheia. Ah, isso são gases. A mãe reconhece o choro do filho. A mãe sabe quando o filho tem algo e quando o filho está confortável. Esse amor é um amor único entre mãe e filho. E a figura materna, então, reconhece cada choro e ela é a responsável por introduzir a criança no mundo externo. Porque enquanto a criança acha que é uma com ela, é a mãe que vai mostrar para ela que não são um. São dois seres. E a mãe, então, vai introduzir a criança no mundo externo, vai começar a ensinar a criança na fase da lalação, vai repetir, vá, e a criança vai aprendendo, e a mãe ali acompanhando. Uma mãe verdadeira. E ela vai ensinando e ela se torna, então, o primeiro objeto de amor daquele ser. A mãe. E na psicologia, o pai, nesse momento, ele é apenas uma figura cruel. É aquele ser que separa a mãe do seu filho. O pai diz assim, não, esta mulher é minha, não é tua. E ambos, então, neste momento, fazem parte da formação do ego daquela criança. Mas mesmo depois que o pai chega e quebra esse vínculo entre mãe e filho, de dizer que não são uma só pessoa, mas são pessoas separadas, o vínculo materno, ele continua. Quando a criança chora, normalmente ela corre para quem? Para a mãe. Quando a criança está doente, normalmente quem fica do lado da criança? É a mãe. Porque esse vínculo é um vínculo entranhável, é um vínculo carnal, mais profundo, que foi gerado durante 9 meses. E é a figura materna que vai, então, gerar nesta criança a primeira e importante formação do seu cérebro, do seu ego único. E assim nós somos criados, e assim nós somos gerados como seres e como pessoas. E quantas histórias, então, nós conhecemos de mães que deram as suas vidas para salvar seus filhos. Outro dia, de uma reportagem de uma mãe que vinha subindo com sua filhinha de uns 4, 5 anos numa escada rolante. Ao chegar no final da escada rolante, a tampa, nós vemos aquela tampa, né? Todo mundo vê no final da escada rolante, aquela tampa de metal, aquela tampa cai, e ele tem que ter um mecanismo cheio de roldanas, e aquela mãe cai dentro daquele fosso, e as máquinas começam a triturá-la como uma máquina de moer cano. E qual foi a preocupação da mãe? Jogar sua filha para fora daquele fosso. Quantas histórias nós conhecemos das mães que se dedicam uma vida inteira a seus filhos, que deixam de realizar seus próprios sonhos para que os seus filhos sejam felizes. Este é o amor de mãe. E a Bíblia está repleta de exemplos de mães. Nós encontramos lá em Gênesis 27 o exemplo de Rebeca. Gosto muito de falar de Rebeca como esposa. A rede de casais, normalmente dá o nome rede de Isaac e Rebeca. Mas a gente se esquece de quem era Rebeca como mãe. E a gente se esquece de que Rebeca, como mãe, não foi uma mãe exemplar. Rebeca fazia diferença entre seus filhos. Isaac e Rebeca tiveram só 2 filhos, que eram gêmeos, Esaú e Jacó. E a palavra diz que o pai
também fazia diferença. E um dia, então, o pai já idoso, já pronto para morrer, chama o seu filho preferido, chama Isaú e diz assim: meu filho, venha cá, seu pai está perto de morrer. E você é um homem caçador, você é um homem de luta, vá lá, caça, traga para mim uma caça bem gostosa, prepare daquele jeito que só você sabe fazer para que eu coma, te abençoe e morra. E Rebeca sabia da promessa que havia sobre os descendentes de Abraão. E aí o que ela faz? Em vez de ela chegar com Isaac e dizer: Isaac, isso não está certo, Isaac. Tu já oraste, tu já perguntaste se é isso que Deus quer, se é o primogênito, se não é, quem Deus vai fazer? Não, ela chama o seu filho preferido, Jacó. E diz assim: Jacó, vem cá. Faz exatamente o que eu vou te dizer. E assim a bênção recairá sobre ti. Vai lá, pega 2 cabritos para mim. E eu vou preparar do jeito que teu irmão prepara e nós vamos enganar teu pai. E Jacó diz assim: mas mãe, meu irmão é um homem peludo. Não te preocupe, eu vou fazer com que dê certo. Mas mãe, se a gente fizer isso, se nós fizermos isso, eu vou atrair maldição sobre a minha vida. E a resposta de Rebeca foi: que recaia sobre mim toda a maldição que isso puder causar. O amor de mãe, ele não pensa nas consequências, ele pensa no filho. Da mesma forma, nós encontramos mais à frente, em 1 Reis, a partir do capítulo 1, verso 28, a história de Betseba e seu filho Salomão. Para quem não lembra, Betseba era uma mulher casada. Quando um dia estava tomando seu banho, e o rei Davi a viu nua e mandou chamá-la. E o rei sabia que ela era uma mulher casada e ainda assim se deitou com ela. E ela então fica grávida do rei. E o rei então faz todo um ardil para matar o marido dela. Para que o marido primeiro se deitasse com ela, para pensar que o filho que ela esperava era dele. E um dia, então ele entrega na mão de Urias a própria sentença de morte. E aí a vida vai, e aquela criança nasce, ela morre, e então ela concebe novamente o rei Davi. E ela então faz com que o rei, que já tinha outros filhos, prometa a ela que aquele segundo filho seria o seu herdeiro. Até onde vai o amor de uma mãe? Até onde uma mãe se coloca, enfrenta situações para que o seu filho prevaleça, para que o seu filho obtenha êxito. Da mesma forma, nós encontramos uma outra mulher, chamada Ana. Ana era uma mulher que hoje em dia não teria do que reclamar. Nos padrões atuais, que nós vemos que as mulheres querem, era tudo que Ana tinha. Um marido rico, que fazia o que ela queria e ela não tinha filhos. Mas isso não era o suficiente para Ana. Ana, dentro de si, tinha uma necessidade, tinha um fogo, algo que empurrava, ela queria ter filhos. E naquela época, os casamentos eram poligâmicos, e Elcana tinha uma outra esposa, e essa outra esposa tinha filhos. E essa outra esposa, então, ridicularizava, escarnecia diante do que não tinha filhos. Então, um dia, ela chorosa, o seu marido chega para ela e diz assim: mas mulher, por que tu reclamas? Eu gosto mais de ti do que da tua esposa. Eu faço tudo para te fazer feliz. Será se o meu amor não te basta? Será se eu não sou o melhor para ti?
logo em seu marido, aonde estava o tabernáculo de Deus. E naquele dia, então, o profeta, Eli estava, o sacerdote, Eli estava sentado à beira da coluna, ao pé da coluna que sustentava ali o templo. E nós lemos então a palavra em 1 Samuel, a partir do verso 10, dizendo assim: então levantou-se Ana, e com amargura na sua alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela por orar perante o Senhor, passou o sacerdote Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só orava no coração. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz. Por isso Eli a teve como embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana não tinha filhos, mas ela chorou diante do Senhor. E diferente de Rebeca, e diferente de Betseba, ela fez algo que as outras não fizeram. Ela foi e fez uma promessa a Deus. Disse: Pai, Senhor, naquela época Deus não era conhecido como Pai, ela disse: Senhor, se tu olhares para a aflição da tua serva, se tu atentares para aquilo que eu te peço, e me deres um filho varão, eu te o darei de volta, e ele te servirá por todos os dias da sua vida. Então a palavra continua, a partir do verso 19, diz que eles se levantaram de madrugada e voltaram para suas terras. E naquele mesmo dia, então, Ana concebe seu marido. E ali, ela então passa de uma mulher estéril para uma mulher mãe. E o menino no seu tempo nasce. E chegava então o dia de elas subirem novamente ao templo do sacrifício anual. E Eucana chega para ela e diz assim: vamos, mulher, vamos apresentar o menino, porque já está o tempo. E ela diz assim: não, não vou desta vez, porque eu fiz uma promessa a Deus. Eu vou esperar que o menino desmame, então subirei ao sacerdote. E ela então espera para que o menino desmame. Então, quando o menino desmama, ele sobe novamente no sacrifício anual ao templo. E lá a palavra de Deus diz que Ana então leva junto o menino um novilho e sacrificaram juntos a Deus. E ali adoraram o Senhor. E Ana entrega seu filho ao sacerdote. E a palavra de Deus diz que o menino era muito pequeno, porque só havia passado o tempo do desmamamento. Que mãe entregaria o seu
como pessoa, ele não foi um bom pai. Os seus filhos foram a causa da sua ruína. Ana poderia ter olhado, observado, não, neste tempo eu vou saber mais a respeito de mim, vou procurar saber quem é este homem que cuidará do meu filho. E ela poderia ter dito, Senhor, tu sabes a promessa que eu fiz, mas tu conheces Eli? Ele não é um bom homem para educar meu filho. Ele é sacerdote, mas não é um bom homem. Ela poderia ter dito, Senhor, me livra da minha promessa. Eu já estou com meu filho no colo. Eu vou cuidar melhor dele. Eu vou ensiná-lo os teus caminhos. Mas Ana não fez isso. Apesar de Ana ter todos os motivos para não entregar aquele menino pequeno, Ana vai e cumpre a sua promessa. Então a palavra de Deus diz que Ana só via o seu filho uma vez por ano. Quando ele subiu para fazer o sacrifício anual. O que é mais importante? O que é que move as mães para ajudar os seus filhos? Até onde vai o amor de uma mãe pelos seus filhos? Nós vemos 3 exemplos diferentes. Uma que buscava a bênção no sentido da riqueza, no sentido de ser ele o portador da promessa. Outra que buscou que o seu filho fosse aquele que receberia as honras, a realeza, o trono. E nós temos o terceiro exemplo de uma outra mulher que conhecia a palavra de Deus, que sabia que Deus era um Deus zeloso, que uma vez que Deus fala algo, Ele cumpre, e que Deus não espera que nós sejamos diferentes dele. Uma mulher que reconheceu o que era mais importante. Não é a riqueza, não é a honra, não é o nome. O mais importante é colocar o seu filho no caminho da cruz. Em Deuteronômio 6, de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: olha, esses são todos os mandamentos que eu te digo. Preste atenção para cumpri-los todos, para que a tua vida vá bem. Preste atenção para ensinar a palavra de Deus a teus filhos, aos filhos dos teus filhos. Inculca essa palavra na mente deles e marca a palavra de Deus nos seus corações. Porque mais importante do que honra e glória é encontrar o caminho da cruz, é encontrar a salvação. Muitas mães se perdem no meio do caminho porque elas buscam honras e glórias para seus filhos. Elas buscam dar a seus filhos um nome importante, ter amizades importantes, e se esquecem que o mais importante que uma mãe pode dar ao filho não é um ensino bom, não é uma herança de milhões, mas é o caminho da cruz. Porque se nós não tivermos um cuidado, se nós não nos apercebermos do que é mais importante, perderemos o nosso tempo buscando aquilo que no final não vai servir para ele. Não vai servir. Teremos filhos ricos, famosos, bem-sucedidos no mundo e perdidos em sua alma. Até onde vai o amor de uma mãe?
podemos agir como Rebeca. Não, meu filho, não se preocupe, sua mãe está aqui. Que a maldição caia sobre mim. Não podemos ser mais como Betseba. Não se preocupe, meu filho. Mamãe dá um jeito. Você vai ser o rei. Porque esse amor entranhável, aquele amor que foi gerado durante 9 meses, ele não quer se separar. Ele não quer romper. Ele não quer se dividir, e agora quem se confunde não é mais a criança, mas é a mãe. E aí a gente tenta dar para o filho tudo aquilo que ele, na realidade, no final, não vai precisar. E a gente vive, então, e se esquece, porque a palavra diz em Provérbios 22:6, quando a palavra diz assim: ensina teu filho no caminho que deve andar. E quando ele for mais velho, não se apartará dele. Nós nos esquecemos do que diz Eclesiastes 12, quando diz assim: ei, preste atenção, olha para mim. Procura ensinar teus filhos, procura encontrar, ensinar, mostrar a Deus para eles enquanto eles são novos, para que não venham dias ruins, para que eles não cresçam e a amargura da vida, as situações ruins, nos façam dizer: este Deus não existe, esse Deus não é bom, eu não quero um Deus para mim. O que é mais importante? O amor que empurra a mãe da criação dos filhos. Muitas das vezes as mães não notam que esse amor entranhável, louvável, sublime, muitas das vezes está empurrando os próprios filhos para o abismo. Mães e pais não podem negociar a palavra de Deus na vida dos seus filhos. Ah, mas olha, eu vou esperar ele ficar maiorzinho. E aí um dia ele se decide. Como é que seu filho vai se decidir entre Deus e o mundo se ele só conhece o mundo? Como é que ele vai experimentar a Deus se você não ensina? Porque a mesma palavra que fala lá em Deuteronômio 6, para que a gente preste atenção, ela diz assim: olha, ensina teus filhos, e desta palavra que tu tens que ensinar, fala dela constantemente, fala dela sentada à mesa, fala dela andando no caminho, fala dela sentado, fala dela o tempo inteiro. Vive esta palavra. Não espere que uma criança tenha um discernimento para encontrar Deus. Aprenda de que mais importante de tudo aquilo que você pode dar para o seu filho é que ele encontre a salvação. Em Mateus capítulo 13, 44, 45, Jesus faz duas comparações com o reino de Deus. Ele diz assim: o reino de Deus é igual a um homem que está andando num campo e de repente encontra um grande tesouro escondido. Então aquele homem encontra o tesouro, olha, esconde novamente, vende tudo o que tem e compra aquele campo onde está o tesouro. E aí ele continua no verso 45. Aqui mais compararei ao reino de Deus. Ah, o reino de Deus é igual a um homem que encontra uma pérola de valor inestimável. Então ele vai, vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Porque o reino de Deus é algo incomparável, é algo inestimável, é algo que não tem preço.
Vou esperar. Ah, não. Deus conhece. Mesmo no caminho aqui mais à frente. Jesus diz assim, de que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta fazer tudo por um fim. E no final, ele perder a sua alma. As mães não querem se separar dos seus filhos. Elas querem fazer tudo por seus filhos. E nesse fazer tudo, elas se esquecem que o principal é colocá-lo no caminho do Senhor. Ah, mas eu não gosto da igreja. Não gosta, mas vai. Porque a mesma palavra diz assim, que toda palavra de Deus ouvida, ela não volta vazia. Quando ele ficar mais velho, ele pode até sair dos caminhos do Senhor, mas ele vai sair sabendo o que o espera. Ele não vai sair enganado, achando que com Deus a gente brinca, de que um dia eu posso ir, no outro dia eu posso voltar. Ele vai sair, mas vai sair consciente de que ele pode ganhar o mundo, mas em dinheiro nenhum compra a salvação. De que honra nenhuma faz com que seu nome seja escrito no livro da vida. O mais importante, o verdadeiro amor de uma mãe é colocar o seu filho no caminho do Senhor. Porque não existe uma mãe perfeita. Não existe. Não existe um pai perfeito. Todos nós erramos. Quando nós ficamos velhos e os filhos amadurecem, nos dias de domingo, quando nós nos reunimos, aí o filho vai dizer assim, eu não como mais sopa. Porque a mãe fazia comer sopa todos os dias. A mãe fazia isso, eu corria e tacava o chinelo. Hoje ela não nega, mas ela jogava o chinelo. Mas será se a gente pode dizer assim? Hoje, se eu estou no caminho do Pai, foi porque um dia a minha mãe pegou no meu braço, na minha mão, e me levou para a igreja. Será se hoje as dores que eu choro, como mãe e como pai, não poderiam ter sido evitadas? Eu não sei, mas talvez teriam sido evitadas se quando eles eram pequenos eu os tivesse colocado naquilo que é o mais importante. O caminho da cruz. Um dia, duas mulheres se colocaram diante de um rei. E não era qualquer rei. Não era qualquer rei. Este rei, da qual elas se colocaram na frente dele, a história conta que é o rei que teve a maior sabedoria da história. Foi um rei que teve ostentação. O seu reino era inigualável. Outros reis vinham a ele prestar tributo. Tamanho era a sua fama. Mas um dia, duas mulheres se colocaram diante dele. E não eram simplesmente duas mães. Eram duas prostitutas. E nós sabemos o que a sociedade, como a sociedade olha para mulheres que se prostituem. Que se hoje em dia elas sofrem, vocês imaginem naquela época.
lado todo o seu orgulho, desconsideraram os olhares que elas iriam receber na corte do rei. Nós não sabemos, mas talvez o quanto elas sofreram para chegar diante do rei. Quando aquele povo ao redor ali fica, quem é o próximo? Ah, tem pessoas que não, vamos embora. Não, mas elas ficaram, aquela mãe que teve o seu amor aguçado por seu filho, ela continuou. E quando ela chegou diante do rei, ela compreendeu o que era mais importante. Quando o rei diz, corta no meio, ela diz, para. Não precisa, Senhor. Porque não me importa ter a presença do meu filho junto comigo. Não me importa receber o amor do meu filho. Não me importa eu ser reconhecida como a mãe dele. O que importa é que ele tenha vida. Quantas vezes nós, pais, de uma maneira geral, com medo de perder o amor dos nossos filhos, e aí é uma bobagem que nós temos, porque nós os amamos, nós esperamos de volta o mesmo amor, e nessa luta de ser reconhecido, de ter o amor recíproco, muitas das vezes nós deixamos de corrigi-los. Ah, não, porque a gente dá muito trabalho, e dá mesmo. E dá mesmo. Mas essa necessidade de ser amado como os filhos não pode sobrepor aquilo que é verdadeiramente importante, que é colocá-lo no caminho do Senhor. Não há nada mais importante de encontrar que o reino de Deus. Não há maior herança, nome, riqueza, erudição, nada se compara com a alegria de encontrar a salvação. Nada se compara. Se Cristo chegasse diante de você hoje e dissesse assim, o que tu preferes, mãe? O que tu preferes, pai? Todos os problemas que tu tem com os teus filhos resolvidos, e você tem mais 10 anos com eles, vivendo de uma maneira super agradável. Mas no final ele vai para o inferno. O que você prefere, mãe? Que seu filho seja um rei, sente num trono, tenha centenas de mulheres, seja reconhecido como o rei mais sábio da sua época, riqueza sem fim, mas no final ele vai para o inferno. O que você prefere, mãe? Que eu apague da memória dos seus filhos todos os erros que você cometeu. E ele lhe acha a melhor mãe do mundo, mas no final ele vai para o inferno. Ou se Jesus dissesse assim, mãe, a vida não é fácil. Esse filho vai lhe fazer chorar. Esse filho vai lhe fazer perder noites de sono. Você vai ficar velho e esse filho vai lhe gerar preocupação. Talvez ele fale coisas para você que você não vai gostar, que vai lhe magoar. Mas tem
por um amor que você pensa que é o mais sublime. E se esquece como Jesus diz que não há amor maior do que dar a própria vida. O verdadeiro amor maternal não é proporcionar uma vida regalada aos filhos. Você prova o verdadeiro amor de mãe quando você entrega como Ana o seu filho ao Senhor, mesmo sabendo que você não vai conviver com ele, mesmo sabendo que ele não vai lhe olhar, você não vai acordar do lado dele, que você não vai cheirá-lo, que você não vai ter a companhia dele, que você não vai ouvir aquela frase, mãe. Mas você sabe que ele vai encontrar o caminho de Deus, que ele vai estar no melhor lugar que ele poderia estar, na presença do Senhor. Não seja refém do seu amor pelos seus filhos. Não negocie a salvação dos seus filhos. Vamos ficando de pé. Não há mães perfeitas. Não há. Mas há mães tolas e insensatas. Mães que dormem e matam seus próprios filhos. E existem mães que no momento despertam e percebem aquilo que é realmente importante para a vida de seus filhos. Mesmo que isso signifique perder o amor e a convivência do filho. Um dia eu estava orando e Deus me deu uma palavra dizendo assim: Maurício, eu quero que você unja seus filhos a partir de hoje. Eles serão meus. Naquele dia eu fui, chamei os dois, eles eram pequenos. Um dia os dois, eu disse: Senhor, são teus a partir de hoje. Não que a partir daquele dia eles deixaram de me dar trabalho, deixaram de me fazer raiva. Muitas vezes me fazem raiva. Muitas vezes vem trombudo no domingo. Mas eles vêm. E todas as vezes, quando algum deles tem algo que me preocupa, a primeira coisa que eu faço antes de agir na terra é dobrar meu primeiro joelho e dizer: Pai, te lembra? Um dia tu pediste os dois e eles são teus. Eu não vou poder controlar a vida deles durante toda a vida. São duas pessoas com vontades, desejos, duas pessoas singulares. Mas eles estão nas tuas mãos. Porque para mim, Senhor, agora eu compreendo que o mais importante não é que eles me amem. O amor é uma consequência. O mais importante é que eles te encontrem. E eu não sei
se eles já encontraram realmente. Mas eles foram encaminhados no caminho. Como Ana, os entreguei e disse: Pai, estou aí. Eu não sou o melhor pai. A minha mulher não é a melhor mãe. Nós somos os pais e a mãe que nós conseguimos ser. Talvez até o tempo eles reclamam no domingo. Certamente. Mas lá eles vão chegar e reclamar. E talvez eles lembrem no dia de hoje. O verdadeiro amor não é aquele que proporciona o melhor no mundo para os nossos filhos. Porque nem sempre nós podemos dar o melhor. A maior prova de amor que nós podemos dar aos nossos filhos é como diz em Deuteronômio 6, falar do Senhor para nossos filhos. Vivermos aquilo que Deus pede para nós vivermos. Uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida alegre na presença do Senhor. Ah, pastor, o senhor não conhece meu filho? Meu filho não é fácil. Quem é fácil? Quem é fácil? Me aponte quem é fácil. Eu quero conhecer. Ninguém é fácil. Mas é o nosso ego que briga conosco. É o nosso ego que briga com os outros. Ah, não. Porque eu sou pai e mãe, eu não tenho que pedir desculpa dos meus filhos. Mentira. Porque eu sou pai e mãe, eu tenho que aguentar tudo que meus filhos fazem. Mentira. Se você errou, peça desculpa dos seus filhos. Se seus filhos erraram, corrija-os. Mas não espere desculpa deles. Corrija-os. Ah, mas eles vão ficar tão duros comigo. Corrija-os. E aí, quando eles estiverem entrando nos céus, passando os portões celestiais, eles vão te agradecer. Você não precisa ser um pai ou uma mãe perfeita. Você precisa ser um pai e a mãe que ensinou os caminhos do Senhor aos seus filhos, na palavra e no exemplo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais tu, que és bom, não nos dará muito mais. A tua palavra diz, Senhor, que tu alimentas todos os dias as aves dos céus, e todos os dias veste a flor do campo. A tua palavra diz, meu Deus, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque a nossa maior preocupação, a nossa maior busca, aquilo que deve ser o nosso alvo, é buscar o teu reino e a tua justiça acima de todas as coisas. Amar a ti acima de todas as coisas, porque aquele que coloca pai, mãe e filho à frente de ti não é digno de ti.
Ensina-nos, Senhor, a tua palavra, para que nós possamos vivê-la e ensiná-la aos nossos filhos. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra, para que possamos ser aquele homem e aquela mulher que tu queres que nós sejamos, capazes de reconhecer os nossos erros, capazes de corrigir a nossos filhos, capazes de voltar atrás, Senhor, e recomeçar uma caminhada. Da mesma forma, Senhor, ensina-nos como filhos, para que tudo nos vá bem, como diz a tua palavra. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra e tudo te vá bem. Ensina-nos, Senhor, a sermos filhos, da qual o salmista também fala, que dão alegria a seus pais, que são a honra dos seus pais, e não vergonha. Ensina-nos, Senhor, a sermos melhores filhos, a sermos melhores pais e mães, de forma, Senhor, que o nosso relacionamento como pai, mães e filhos e filhas seja um reflexo do teu reino na terra. Que ao olharem, Senhor, para cada um de nós, e como nós nos tratamos como filhos e mães e pais, as pessoas vejam Cristo em nós e digam: eu quero este reino para mim também. Ensina-nos, inculca as nossas mentes e grava nos nossos corações a tua palavra, de forma que nós possamos, meu Deus, reconhecer todos os dias que o maior amor, aquilo que mais importa, não é ganhar o mundo, mas é encontrar a tua salvação. Assim nós choramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Heloísa, manda ela no grupo. A Heloísa diz para mim assim: pai, eu só tenho uma grande dificuldade de pedir desculpa. Aí eu digo assim: não tenho. Ela diz: tenho. Eu digo: não tenho, tenho. Aí eu digo: não tenho, no trabalho eu peço desculpa para as pessoas. Mas em casa, eu só tenho dificuldade. E essa dificuldade que eu tenho, e que eu luto com ela todos os dias, não é porque eu não erro, porque eu me acho o que não é, mas é porque muitas das vezes nós confundimos aquilo que nós sentimos e nos escondemos atrás desse amor, achando que não pedir perdão não vai fazer com que ele ame menos, que não pedir desculpa, não corrigir, não vai fazer diferença na vida do filho. Na realidade, vai. Aí então eu tento me elaborar da maneira mais rápida possível. E hoje em dia eu aprendi uma tática. Quando eles reclamam, eu peço logo. Não paro para pensar se vai ou não ver muito. Pai, eu sei qual contigo. É mais fácil. Porque o tempo passa. A vida continua. E a gente não sabe se amanhã nós estaremos diante do Rei.
direto para o fogo do inferno. Não perca mais tempo. Está escrito na palavra do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Disse Jesus: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também por mim viverá. E tomando o pão, partiu dizendo, dando graças: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Abençoa, Senhor, este pão e este vinho, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, e vivifica-nos. Comamos e bebamos. Assim, Senhor, te damos graça pela tua vida em nós. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que nos têm ofendido. E não nos deixe ir à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino,